Dia, pessoal, quinta-feira, vamos acordando. A minha carinha de sono tá. Gente, hoje o feijão me acordou 5 horas da manhã. Tô morrendo aqui de sono. Já não bastasse acordar cedo. Bom dia, Anderson, tudo bem? Bem-vindo. Já não bastasse acordar cedo, meu gato até quer me acordar antes do horário do despertador, gente. Tá tenso, mas nós vamos dar conta, vamos aí, vamos firme e forte. Como vocês estão chegando? Comenta aqui pra gente. Hoje nós vamos fazer uma reflexão do capítulo 27, Palavra aos Espíritas, que tem relação, né? Foi ditada essa mensagem na reunião pública do dia 17/4 de 59, da questão do Livro dos Espíritos 798. E aí, antes de falar a respeito dessa questão, eu gostaria, antes de mais nada, dar parabéns aí aos professores, a todos aqueles professores que passaram aí pela minha vida, deixaram o seu legado. Quantas recordações nós temos aí tão importantes dos nossos professores, né, que deixam aquela mensagem de luz, né? A gente fala muito aqui das nossas luzinhas, nossas lamparinas que estão aqui de manhã com a gente fazendo essa reflexão, né? E os professores são essa luz também nas nossas vidas, né? Que sempre trazem uma mensagem positiva, um ensinamento, determinados conhecimentos, além das experiências e as histórias de vidas. Então, parabéns aí aos professores que deixam sempre essa marca nas nossas vidas. Eu, particularmente, já passei por várias escolas, né, durante a minha jornada aí. Eu mudei bastante de cidade, né, morei em vários estados, então eu passei por vários professores e tive vários ensinamentos e foram extremamente importantes para mim. E a gente valoriza demais aqui a educação, né? E uma dessas passagens, né, de estado para estado, quanto eu aprendi com a diferença de ensino entre alguns estados, né, entre algumas escolas, a diferenciação também de grau de conhecimento de cada região, né? Então a gente teve que saber se adaptar em determinadas regiões, porque o ensino era mais forte, em outras regiões o ensino era mais fraco, né? Então a gente vê aí a dificuldade que os professores encontram, né, com as condições que eles têm hoje nas escolas. Então parabéns a esses batalhadores, né, que são os professores. Parabéns para todos aí. Bom dia, Angel. Bom dia, Sil. Bem-vindos. O Anderson colocou aqui, a minha usa fralda e de vez em quando ela tira. Eu tenho que ir correndo trocar. Hoje isso aconteceu 6:30 da manhã. Pois é. Gente, a gente tá aqui trocando um pouco dos gatinhos, o que eles fazem com a gente logo de manhã. Porque o feijão hoje me acordou 5 horas da manhã, gente. É isso, né? Mãe de gato é assim. Então vamos lá, vamos falar então do item 27, Palavra aos Espíritas. E eu já dei uma lida prévia aqui, né, no nosso texto, e eu vou ampliar essa mensagem, porque eu entendo que essas palavras aqui não valem só aos espíritas, né? Para quem está lendo, né, como é Emmanuel e Chico, né, passando essa mensagem, a mensagem era para os espíritas, mas aqui eu quero ampliar para todos os nossos irmãos, né, encarnados aqui no nosso planeta Terra, porque não são só os espíritas que precisam seguir isso aqui, né, são todos os nossos irmãos aqui, que de alguma forma a gente precisa expandir essa fraternidade, né, esse sentimento de amor e pertencimento, amor ao próximo, né. Então vamos lá, Emmanuel nos traz já na primeira frase, Espiritismo revivendo o cristianismo, eis a nossa responsabilidade, né. Como outrora, Jesus revelou a verdade em amor, no seio das religiões bárbaras de 2000 anos, usando a própria vida como espelho do ensinamento de que fizera veículo. Cabe agora ao Espiritismo confirmar-lhe o mistério divino, transfigurando-lhe as lições em serviço de aprimoramento da humanidade. Aqui ele traz muito o Espiritismo como uma terceira revelação, né, que vem resgatar essa questão do cristianismo, da passagem de Jesus Cristo aqui no nosso planeta, que lá há 2000 anos, né, ele veio com todo esse ensinamento do amor e da caridade e que ao longo do tempo nós fomos de alguma forma desvirtuando, né, esse conhecimento e esses ensinamentos, né? A gente começou de alguma forma criando, né, muralhas aí em cima desse ensinamento de amar ao próximo como a si mesmo, e quem criou essas muralhas
quem criou esse distanciamento desse amor de Jesus fomos nós mesmos, né? E quando a gente está falando aqui dessas barreiras criadas, a gente pode simplesmente associar aqui a nós antigamente, quando nas outras encarnações, né, nós fizemos parte disso. Então essa responsabilidade que ele está trazendo aqui dos espíritas de resgatar esse amor cristão, essa caridade cristã, é para nós mesmos, né, essa mensagem. E aqui eu não tenho como não recordar também da questão de Paulo, né, Paulo de Tarso. Para quem lê o livro do Chico, né, falando a respeito do livro Paulo e Estevão, a gente se recorda aqui de um Paulo que defendia fielmente as leis mosaicas, né, que tinha uma fé, né, que parecia, né, ser tão difícil de ser quebrada, aquela fé, né, das leis mosaicas, era aquela vontade de acreditar nas leis mosaicas, que era realmente uma lei que foi disseminada naquela época conforme a necessidade daquelas pessoas que estavam ali encarnadas. E quando Jesus veio para o nosso planeta, Paulo não acreditava nesses divulgadores do cristianismo, né? Então, ele perseguiu Jesus por muito tempo, até que ele teve aquela revelação, né? Até que Jesus apareceu para ele, revelando a existência realmente desse Cristo. E quantos de nós somos resistentes, né, a acreditar numa vida futura, acreditar agora, né, no espiritismo, né, essa questão da reencarnação, né? Então, são coisas que ao longo do tempo as coisas vão se revelando, né? E aí a gente vai tirando esse véu, né, que a gente muitas vezes não conhece determinadas leis naturais, né? E o espiritismo vem nos mostrar isso. Existem algumas leis naturais que ao longo do tempo vão se revelando. E os espíritos, né, essa doutrina dos espíritos vem trazer isso como uma terceira revelação, não desfazendo, né, das revelações anteriores. Então, que muitas pessoas confundem e acreditam que os espíritas não acreditam nas leis mosaicas, não acreditam nos ensinamentos de Jesus, né? E como se fosse uma coisa totalmente à parte. Na verdade, não. A gente acredita sim nas leis mosaicas, foram necessárias, foram extremamente fundamentais para a evolução da nossa humanidade, assim como a vinda de Jesus, né? A doutrina espírita é pautada no amor e na caridade, né? E aí a gente fala que, né, Kardec traz que fora da caridade não há salvação. E a terceira revelação essa terceira revelação é a revelação da reencarnação, da existência dos espíritos, da necessidade de uma evolução moral. Então é como se fosse mais um complemento para que as pessoas consigam de alguma forma, através da fé raciocinada, né, entender esses ensinamentos do Mestre Jesus. Então a gente em nada, né, se desfaz desses ensinamentos, a gente quer realmente reforçar e é isso que Emmanuel está trazendo nessa mensagem de hoje. E aí ele põe aqui, espíritas, lembremos-nos de que templos numerosos há muitos séculos falam dele, né, de Jesus, efetuando proficiosa corrida ao poder humano, olvidando-lhe a abnegação e a humildade. E por que não puderam acomodar-se aos imperativos do Evangelho, fascinados que se achavam pela posse da autoridade do ouro, erigiram pedestais de intolerância para si mesmos, né? Então, como a gente desvirtuou esse ensinamento de Jesus, né? Através da criação de igrejas, né? De templos, né? A gente começou de alguma forma a colocar uma autoridade maior, né? Acima aí desses ensinamentos de humildade de Jesus, né? E aqui ele fala dessa questão da autoridade do ouro. Gente, quantas religiões aí, né, não colocam o ouro acima de tudo, né, querem demonstrar em grandes templos, né, tudo isso como sendo uma força maior. E quanto a gente sabe na história também da humanidade, quanto a igreja teve influência nos estados, né, na política. Então, por que, né, dessa influência, quão importante é esse ouro todo, né, que a gente vem enxergando, né, visualizando nessas doutrinas, né, nessas religiões, e que se perdeu essa questão da humildade de Jesus. Em algum momento Jesus apareceu aqui com ouro, né, com grandes vestimentas, né, brilhantes, né, com ouro. Não, ele veio com humildade, ele apareceu na manjedoura, né? Então a gente precisa aqui resgatar essa questão da humildade e da caridade que Jesus veio nos trazer, né, dessa mensagem.
Então, todavia, a intolerância é uma matriz do fratricídio. Quando ele traz aqui, né, todavia a intolerância é a matriz do fratricídio, está querendo dizer que nós estamos matando aqui a fraternidade, né? Então, é a partir dessa intolerância religiosa, e que nós temos que respeitar aqui nossos irmãos, o entendimento de cada um, né? Cada um está no seu momento, mas a partir do momento que nós temos essa intolerância religiosa, nós estamos aí acabando com a nossa fraternidade, porque nós temos que ser fraternos, né? Nós precisamos de alguma forma amar ao próximo, entender, né, que cada um tem a sua condição, e que nós estamos todos aí espíritos em evolução. O fratricídio é a guerra de conquista em ação. E a lei da guerra de conquista é o império da rapina e do assalto, da insolência e do ódio, da violência e da crueldade, proscrevendo a honra e aniquilando a cultura, remunerando a astúcia e laureando o crime, acendendo fogueiras e semeando ruínas em rajadas de sangue e destruição. E aqui ele passa, quando ele fala traz nesse parágrafo, né, essa questão do ódio, da violência, da crueldade, e fala que inclusive da acendendo as fogueiras, não tem como a gente não lembrar aqui da história da Inquisição, né, de que foram queimadas, né, as bruxas, né, que eram conhecidas como bruxas, por terem aí determinados conhecimentos de algumas magias, do uso de algumas ervas, né, para cura, e eram consideradas, como não estavam ali atreladas ao cristianismo, né, e estavam ali pregando algo diferente do cristianismo, eram queimadas em praça pública, né? Então aqui a gente relembra muito essa questão da Inquisição e aonde Jesus trouxe pra gente, em que momento Jesus trouxe que deveríamos queimar as pessoas em fogueira, que deveríamos recriminar a religião do outro, né? Então aqui ele vem relembrar essas questões de que Deus é amor e humildade. Jesus veio trazer através da mensagem dele esse amor e essa caridade. E por que nós não conseguimos respeitar e tolerar a forma de pensar do outro, né? Então aqui ele vem trazer e recordar essa questão da Inquisição, e fomos nós estávamos lá, né, gente? A gente não pode aqui terceirizar essa responsabilidade. Então nós éramos essas pessoas que queimavam as outras na fogueira, nós éramos esses cristãos, né, que não tinham tolerância com o outro, que não tinham amor ao outro, que não tínhamos essa fraternidade com o próximo. Então quando ele traz aqui espíritas, é a nossa responsabilidade, nós espíritas estamos aqui de alguma forma tendo compromisso nesse progresso da humanidade, nesse progresso aqui como pessoas melhores, né, para resgatar esse cristianismo puro. O despertar que cura, mandou aqui, né? As religiões se tornaram reflexão da vaidade humana, lamentável, exatamente. Gente, bom dia para quem está chegando, Renato, Jenny, bom dia, Marcos, bom dia, seja bem-vindo. Renato colocou aqui, amor ao próximo é a melhor religião, exatamente, Renato, é isso que nós precisamos resgatar, né? E o Jorge colocou aqui, o problema sempre somos nós mesmos e qualquer religião, mesmo dentro da doutrina, temos essas dificuldades. Verdade, Jorge. A gente se desvirtua, né? Até mesmo no espiritismo, gente, a gente começa a querer cultuar aí os fenômenos, né, espíritas. E a gente acaba se desvirtuando ou querendo, né, eu conheço tudo de Kardec. Sou o cara da doutrina de Kardec, conheço tudo, né? Tenho toda a teoria aqui na minha cabeça, nossa, eu sou o cara, né? Eu sou o espírita. Mas será que todo aquele conhecimento que nós temos realmente da teoria, a gente está aplicando na prática? Será que a gente não está desvirtuando isso? Então, muito bem lembrado, Jorge, a gente faz sim isso e a gente tem que estar se policiando o tempo todo, né? E aqui eu me incluo também. Muitas vezes a gente fala, nossa, eu sei tanta teoria, mas será que na prática a gente está fazendo? Então a gente precisa sempre puxar essa responsabilidade, sempre fazer essa reflexão no final do dia, como diz Santo Agostinho. O que eu estou fazendo, né? Nessa minha vivência, nessa minha experiência. Bom dia, Luísio, tudo bem? Então a gente precisa, de alguma forma, estar sempre fazendo essa reflexão. Eu estou seguindo ali os ensinamentos realmente de Kardec, de Jesus. E, gente, Kardec sem Jesus não existe doutrina espírita.
né? Então vamos resgatar isso, entender isso. Eu troco muita ideia com amigos aqui, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu tenho seguidores que não são espíritas, que são de outras religiões, e a gente conversa bastante, né? E é tão legal quando você consegue trocar com pessoas de outras religiões, né? E explicar o que a doutrina espírita vem nos trazer, entender que ele também tem muita coisa para contribuir, né? Quantos evangélicos, gente, católicos que me seguem aqui, tanto, principalmente no Facebook. No Facebook eu tenho um público maior, né, de pessoas que estão me seguindo. Quantas pessoas de outras religiões fazem trabalhos maravilhosos de amor, de caridade, de auxílio ao próximo e conseguem dialogar, conversar, trocar experiência, trocar vivência. E quantos outros também a gente vê de alguma forma com esses discursos de intolerância. A gente recebe isso também, a gente tá aqui, né? Nós estamos aqui nas redes sociais, a gente está se expondo, a gente está abrindo aqui, né, a nossa vida para todo mundo. A gente está aqui vindo falar sobre espiritismo, sobre a mensagem de Jesus, e a gente também recebe crítica, né? Principalmente desses irmãos de outras religiões que muitas vezes pela falta de conhecimento do que é a base do espiritismo, a gente recebe muita crítica. Bem-vinda, Isa, bom dia! Então a gente também tem que ter muita paciência com esses nossos irmãos e muito cuidado, né, com saber lidar com esses nossos irmãos, mesmo quando eles vêm com as pedras, né, atacar as pedras que, como Jesus nos trouxe, né, que quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. A gente recebe muita pedrada aqui nas redes sociais também, né, muitas críticas. E desde que seja de forma respeitosa, né, gente? A gente está aí disponível, né, para ouvir críticas, para melhorar sempre. Quantos feedbacks a gente recebe que é para o bem, né, para ajudar, para auxiliar. Mas quando vem com essa mensagem que é para criticar julgamento só por julgar, por essa intolerância religiosa, a gente se assusta, né? Fala, peraí, gente, mas não estão vendo o conteúdo da minha mensagem, né? Eu estou trazendo mensagem para o bem. E quantos de nós também não fazemos isso com pessoas de outras religiões, né? Eu brinco que eu tenho amigos de várias religiões porque eu gosto de trocar, né, a vivência, a experiência, esse auxílio. E quantas vezes eu não fui, por exemplo, eu tenho um primo lá em Natal que é pastor evangélico. A gente faz um trabalho maravilhoso, eu acompanho o trabalho dele nas redes sociais, a gente troca muito essa experiência, essa vivência, né? De formas diferentes de se falar, a gente está falando da mesma coisa, do amor, da humildade, da caridade, do auxílio ao próximo, né? E quando eu já tive a oportunidade de também estar uma vez no trabalho que ele faz lá em Natal, né? Numa igreja, numa comunidade muito humilde. Eu fui lá, fui ajudar, fui auxiliar, porque quando a gente está disposto a fazer o trabalho para o bem, para auxiliar ao próximo, não existe religião, não existe barreira, não existe essa parede, né, que a gente acaba criando. Renato colocou aqui, é um exercício, praticar, estudar um pouquinho, exato. Bom dia, Vinha de Luz, bem-vindo. O Aloysio colocou aqui, bom dia, vim te desafiar para o desafio dos 21 dias e ontem fui desafiado pelo Marlon e a Evelyn do Espírito Deon. É verdade, Aloysio, só você fica só desafiando e você não participa. Começa segunda, 5h30, com reflexões ao cair da tarde, maravilhoso. Muito bom. Eu não vou conseguir assistir 5h30, mas eu vou assistir depois. Parabéns aí pela iniciativa. Gente, muito bom, olha. A Angel colocou minha cidade, que legal, Monique. Você é de Natal, Angel? Muito bom. Eu já morei em Natal, morei 1 ano lá e tenho família em Natal. Então, meu primo tem esse trabalho maravilhoso. Ele é pastor evangélico e faz um trabalho, assim, de verdade, muito legal, gente. Então, a gente tem que parar com essa questão da intolerância religiosa e lembrar que nós somos irmãos, estamos aqui todos um para auxiliar o outro, né? E aí Emmanuel nos traz, somos assim, chamados à tarefa da restauração e da paz, sem que essa restauração signifique retorno aos mesmos erros, e sem que essa paz traduza a inércia dos pântanos. E olha ele falando aqui da inércia, né? Então, quantos de nós temos aí muita teoria e não praticamos, e ficamos aí na inércia, achando que o mal, que o bem, né, é simplesmente não fazer o mal. E na verdade o bem tem uma ação muito forte, a gente não pode ficar nessa inércia. Então mesmo que a gente
não tenha condições hoje de fazer um trabalho de divulgação do espiritismo, né? O que eu posso fazer de bem nas minhas ações diárias, né? Que eu posso de alguma forma aplicar todo esse conhecimento que eu tenho da doutrina espírita, de amar ao próximo, de exercer a caridade, de ter um momento ali de ouvir o outro, né? De dar atenção para aqueles que estão ao nosso redor. Olá, Denis, tudo bem? Bom dia, meu querido. Tá sumido, hein? Esse pessoal vai me abandonando, gente. Vocês, olha, tô de olho em vocês, ó. Tô aqui, ó, 8 horas da manhã todo dia. Quero vocês aqui, viu? É imprescindível estudar educando e trabalhando e construindo. Então, aqui não é só o estudar educando, mas o trabalhar construindo. Olha que interessante. Não vos afastei do Cristo de Deus, sobre a pena de converter-se o fenômeno em fator da vossa própria servidão, às cidadelas da sombra, nem algemei os punhos mentais ao cientificismo pretensioso. E aqui ele fala, né, gente, quando a gente começa a se desvirtuar para os fenômenos, se desvirtuar para as questões científicas, uma coisa, assim, o espiritismo, ele tem esse link, né, com a ciência, e a gente não pode desvincular, né, o espiritismo da ciência, das leis naturais, né? Então, por isso essa questão da fé raciocinada, né? A gente consegue aqui entender que algumas coisas que o espiritismo nos traz são leis naturais, que estão aí já há muito tempo, só que a gente não tinha essa capacidade de perceber, né, essas leis naturais. Então, os fenômenos estão ligados a isso, a leis naturais que com o tempo a gente consegue de alguma forma começar a perceber, entender melhor, né? E a ciência vem nos auxiliar nessa questão. Mas não nos desvirtuemos, né, em relação aos ensinamentos de Jesus, né? Esses ensinamentos que Jesus trouxe, falando a respeito de Deus, né? Desse amor maior que nós temos que pregar. E não nos desvirtuar aqui falando somente de materialismo, né? Mantenha o cérebro e o coração em sincronia de movimento, mas não vos esqueceis que o Divino Mestre superou a aridez do raciocínio com a água viva do sentimento, a fim de que o mundo moral do homem não se transforme em pavoroso deserto. Olha lá, então ele trazendo aqui, né, dando uma sacudida aqui na gente, que o Emmanuel gosta de fazer isso, de dar aquela sacudida, falando o seguinte: não esqueça do sentimento, esse amor ao próximo, o que a gente está fazendo para a gente evoluir moralmente, né? Sermos menos vaidosos, menos egoístas, né? Então a gente precisa resgatar isso e não ficar aqui só na teoria. Aprendamos do Cristo a mansidão vigilante. Herdamos do Cristo a esperança operosa. Imitemos do Cristo a caridade intemerata. Tenhamos do Cristo a exemplo resoluto. Então, assim, gente, estamos aqui conhecendo, né, a vida após a morte, estamos aqui entendendo que nós somos espíritos em evolução, mas essa evolução não é só da nossa inteligência, mas principalmente dessa evolução moral, né? E toda vez que a gente se sentir perceber que a gente está com alguma situação na nossa vida com dificuldade de seguir em frente, vamos lembrar desse nosso mestre. O que Jesus faria nessa situação? Como é que nós podemos, lógico que nós não estamos aí no estágio de Jesus ainda, gente, mas ele é o nosso exemplo mais próximo aqui do que seria o bem, né? De qual seria o exemplo, qual seria a condição, o que Jesus faria em determinadas situações. Então eu me pergunto muito a respeito disso. Toda vez que eu me vejo em uma situação complicada, né, que eu não sei qual caminho seguir, sempre peço ajuda aí para a espiritualidade, para me trazer aí uma luz. A gente fala muito dessa questão da nossa luz da alma aqui, né, dessas nossas lamparinas, e cada um de nós temos essa luz aqui interior. Então, nesses momentos eu tento me internalizar, pedir ajuda para os nossos amigos aí, para o meu anjo guardião, que é aquele espírito amigo que está mais próximo da gente, que tem essa ligação mais próxima de Jesus, para que a gente consiga ter aí uma inspiração, uma intuição para que caminho seguir, né, para o bem. E aí, normalmente, eu penso no Mestre Jesus, né, como Jesus faria, o que Jesus faria nessa situação, será que o que eu fiz foi a melhor opção, será que eu não poderia ter feito diferente, né? A gente precisa sempre fazer essa reflexão.
Saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade de nossos princípios. Não basta a fé para vencer, é preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos, que nos instale por chama inextinguível na própria alma. Olha, gente, ele falando da chama aqui, que eu acabei de falar da nossa luz interior. Então nós temos que ser fiéis àquilo que a gente acredita, né? Então muitas vezes ali nas nossas atividades do dia a dia, a gente acaba se desvirtuando, apesar da gente conhecer, né, essa chama que a gente tem, esses princípios que a gente entende que são a verdade e o bem que nós devemos seguir, muitas vezes a gente acaba se desvirtuando e esquecendo dessa nossa fidelidade a esses compromissos assumidos. Então a gente precisa sempre relembrar. Nem conflitos estéreis, nem fanatismo dogmático, nem tronos de ouro, nem exotismos, nem perturbações fantasiosas de grandeza intelectual, nem bajulações às conveniências do mundo, nem mensagens de terror, nem vaticínios mirabolantes. Acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec, sob a chancela do Senhor, assinalando-nos as vidas renovadas no rumo do bem eterno. Interessante isso, né? Porque quando ele fala aqui de cultuemos as bases da codificação de Allan Kardec sobre a chancela do Senhor, né? Ele está falando aqui sempre com esse olhar, né? De não vou olhar só a teoria, mas também vamos olhar essa questão do sentimento, de como é que eu transformo esse conhecimento em ação. E normalmente quando eu estou estudando aqui os conteúdos para fazer, né, eu vou trazer conteúdos aqui para vocês, fazer as nossas lives e tudo mais, muitas vezes eu vou procurar ali na codificação, né, a gente está ali sempre pautado na codificação, e aí eu falo, gente, não consegui achar, ou achei, mas não tá, para mim não está claro essa informação, como é que eu consigo transferir essa informação para as pessoas que estão ali, como é que eu consigo interpretar melhor, né, esse determinado assunto. O que eu faço? Vamos procurar aqui os ensinamentos de Jesus. O que Jesus faria, o que Jesus trouxe em relação a esse tema, qual exemplo, qual parábola tem vínculo com isso, né? Então aqui é sempre tentar, na dúvida, vá para Jesus, né? Então assim, se Allan Kardec falou, se Chico Xavier falou e a gente ficou com dúvida, vá para os ensinamentos de Jesus que você tem, eu tenho certeza que você vai achar a resposta. Então eu me pauto muito nisso que Emmanuel trouxe, né? De vamos estudar a codificação, mas na dúvida vá para Jesus, porque ele trouxe ali através das parábolas a resposta de muitas das nossas dúvidas. E aí eu de vez em quando também faço aqui, trago algumas parábolas, né, para vocês, e tem uma pessoa que explica muito bem as parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita, que é o Caibar Schutter. E ele tem um livro que é os ensinamentos, parábolas e ensinamentos de Cristo, né? E ele fala, né, através desse livro, de todas as parábolas de Jesus. Quem não leu esse livro, gente, vale muito a pena ler, mas de vez em quando também eu solto aqui no meu canal algumas interpretações desse livro, né, para a gente ir estudando as parábolas. E quantos ensinamentos vêm desse conteúdo, né? E a gente consegue totalmente associar ali a codificação de Kardec. Então, quando você tiver dificuldade de interpretar algum ensinamento de Kardec, vá para as parábolas. Então, eu deixo sempre essa dica. O Denis coloca aqui, ó, devemos nos ater também no aprendizado moral. Exato, exatamente, Denis. E a Sil colocou aqui, ó, fazer o bem sempre. É isso. Difícil, Sil, a gente fazer o bem sempre, mas é isso que nós temos que buscar, né? Às vezes a gente se desvia aí desse caminho reto, mas aí a gente precisa refletir, né, sobre as nossas ações e buscar melhorar no dia seguinte. Acho que a cada dia, né, é um aprendizado, a cada dia a gente vai melhorando aí como espíritos. O espiritismo, desdobrando o cristianismo, é claro como o sol. Nós não nos percamos em labirintos desnecessários, porquanto ao espírita não se permita a expectação da miopia mental. Olha só. Sigamos, pois, à frente, destemerosos e otimistas, seguros no dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos.
Olha que bonito isso, gente. Eu gostaria de repetir essa última frase, né? Dada a relevância e a importância dela aqui para concluir a nossa reflexão. Então, sigamos, pois, à frente, destemerosos e otimistas, seguros no dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos. E nós temos aí na nossa consciência, nós sabemos o que nós estamos fazendo de certo e errado, né? Quando algumas pessoas me mandam aqui perguntando, mas o que seria o certo, né? Como é que eu vou saber se esse caminho que eu estou seguindo é o caminho do bem? A gente sabe, a gente tem lá na nossa consciência, que é o que Emmanuel nos traz aqui, né? Então, a partir do momento que nós temos isso na nossa consciência, a gente consegue fazer o nosso próprio julgamento e saber o que está sendo feito de certo e errado. Por mais que a gente afirme que determinadas ações que são erradas estão certas, a gente sabe ali na nossa consciência de que não, né? Por quê? Porque nós temos auxílio, nós temos intuição o tempo todo, nós temos aí espíritos benfeitores, né, nos auxiliando, nos intuindo e nos orientando. Aí cabe a nós escolhermos qual o melhor caminho. Assim como nós vamos ter aí, né, também espíritos nos intuindo ao mal, caso a gente fique aí com esses pensamentos negativos. E aí quando ele traz aqui do vamos ser otimistas, vamos ter pensamentos positivos, porque quando a gente muda a nossa vibração, a gente muda os nossos pensamentos, a gente atrai melhores intuições, a gente tem melhores condições de ter essa consciência para o bem. E aí eu queria deixar um último recado, deixei até uma frase aqui anotada que me foi intuída aqui no final dessa leitura, que foi a cada um a seu tempo. Por que eu trouxe essa frase aqui, a cada um a seu tempo? Porque a gente está falando aqui das palavras aos espíritas, e a gente falou muito dessa questão da intolerância, né, religiosa. E se tem uma coisa que eu aprendi na vida, né, eu que não era espírita e me tornei espírita aí ao longo dos anos, que foi, né, acho que eu já contei isso um pouquinho aqui para vocês, foi me sendo revelado ao longo do tempo que existia-se, né, a vida após a morte, e o espiritismo, né, de alguma forma a espiritualidade foi me levando para o espiritismo, e a gente quando começa a conhecer a doutrina espírita e a gente começa a ter todo esse conhecimento, esse aprendizado que nos traz aí uma amplitude, né, de conhecimento, a gente quer muito, de alguma forma, levar esse mesmo conhecimento e passar esse conhecimento para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Mas a gente não pode forçar determinadas situações. E a gente precisa muito respeitar o tempo de cada um. Então, acho que a mensagem geral aqui é vamos ter respeito com o próximo, tolerância em relação às outras religiões, e sempre ter um olhar em relação ao outro do qual é o bem que está associado a esse conhecimento, a essa religião, a essa prática, o que de bom está trazendo para essa pessoa. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, se eu tenho um irmão que é evangélico, que é católico e faz um trabalho maravilhoso para o bem, por que eu, como espírita, tenho que influenciar ele a mudar de religião? Ou por que eu tenho que forçar ele a acreditar numa vida após a morte, se o trabalho que ele está fazendo é para o bem, é para o amor ao próximo, a caridade? Então, vamos respeitar o momento de cada um e o tempo de cada um. Então, era esse recado que eu queria passar para vocês. E boa quinta-feira, ótimo dia para todos, espero que vocês tenham gostado. Hoje, eu queria deixar um recadinho bem rapidinho, hoje nós temos uma live com Júlio Sena, às 19 horas, espero vocês. Nós vamos falar sobre caridade e nós vamos falar aqui de desinteresse pessoal ou caridade é uma barganha com Deus. Eu espero vocês às 19 horas para a gente falar sobre esse tema. Beijo grande. Aqueles que estão chegando agora, gente, estou terminando, mas vai ficar salvo aí a live no IGTV. Depois assistam e deixem seu comentário, compartilhem com os amigos. Espero vocês aí às 19 horas. Sil, beijo. Ale, Jorge, que está entrando agora, gratidão por vocês estarem aqui. Vou deixar salvo o conteúdo dessa mensagem. Boa quinta-feira, gente. Até a próxima. Até amanhã.